Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso baralho de valores e sentidos na vida. Os autores desse material são o Tiago, a Shirley e a Ludmilla, e o público-alvo são adultos. A abordagem que é utilizada para fundamentar esse material é tanto um pouco da TCC quanto também um pouco da logoterapia de Viktor Frankl. Ele é composto, então, por 63 cartas, que são divididas em vários grupos, né? Um grupo é de sentidos na vida, sentidos na temporalidade, sobre valores, sobre responsabilidade. Ele vai ter como objetivo identificar os sentidos e os valores na vida por meio de reflexões sobre o autodirecionamento e também através da busca de objetivos na vida com significados pessoais, né? Então, bem a partir da logoterapia mesmo, que vai trabalhar a questão de sentidos, de buscar valores, né? Esse material é composto, então, por 63 cartas, que são divididas em 5 categorias, como a gente já explicou para vocês. E também a gente tem 23 cartas de atividades complementares. E, além disso, também tem um dado para resolução de conflitos e um formulário para registro do terapeuta. Então, inicialmente, o terapeuta vai entregar as cartas de acordo com o tema a ser trabalhado e, em seguida, para cada dimensão, vão ser dadas instruções específicas de como explorar o material de uma forma a obter informações relevantes acerca dos valores e sentidos da vida do participante. Então, por exemplo, a dimensão número 1 é a de sentidos na vida. Então, vocês vão entregar essas cartas para o paciente para trabalhar sentidos na vida, que é a temática número 1, né? Então, a gente vai apresentar essas 10 cartas, solicitar que o participante escolha 4 cartas que ele considera mais representativas do seu estado atual. Ou seja, a que mais diz respeito a ele, né? Com as 4 cartas que ele mais se identifica e fazem sentido ali com a forma que ele vem vivendo a vida nesse momento. Em seguida, depois ele escolher as 4 cartas, a gente vai pedir para ele colocar em ordem hierárquica, para a gente considerar o nível de importância atribuído. Por exemplo, digamos que ele escolheu, então, as cartas. Tenho muitas realizações guardadas no passado, percebo que o futuro é desafiante, sempre me pergunto com tristeza o que eu devo ainda esperar da vida, sinto que não tenho motivos para viver. Por exemplo, digamos que ele escolheu essas 4 cartas. Para mim, então, as que são mais importantes são, primeiro, sinto que não tenho motivos para viver, percebo que o futuro é desafiante, e as outras duas no final. Então, essas são as cartas que ele escolheu e a ordem de importância que ele colocou nesse primeiro grupo, nessa primeira categoria de cartas, que é a de sentidos na vida. Depois disso, a gente vai iniciar, né, utilizar um método do diálogo socrático com esse paciente, considerando os conteúdos que foram priorizados por ele. Então, a partir das cartinhas que ele escolheu, da ordem que ele colocou, vocês vão utilizar a técnica, né, do diálogo socrático para conseguir obter mais informações e conseguir fazer com que ele compreenda e entenda também o que ele vem falando e o que está acontecendo nesse momento atual da sua vida. Depois, na segunda temática, que é a de sentidos na temporalidade, a gente vai entregar as cartas para o paciente, né? Vocês podem tanto entregar para ele quanto expor na mesa, vocês irem lendo juntos e pedir, então, que esse paciente, que esse participante, escolha 3 cartinhas que ele mais se identifica, né, com o momento da vida, sobre o seu passado, presente e futuro, e que depois disso ele possa refletir um pouco sobre o conteúdo das cartas escolhidas. Por exemplo, então, digamos que ele escolheu: quando olho para o futuro, percebo uma razão pela qual viver. Quando olho para o futuro, vejo muitas possibilidades de escolha. Quando olho para o passado, faria tudo outra vez. Digamos que ele escolheu essas 3 cartinhas. Depois disso, a gente vai, então, tentar trazer algumas reflexões para ele, né? Tentar fazer com que ele consiga refletir um pouco em cima das cartinhas que ele escolheu. E também a gente vai, a partir disso, conseguir observar uma predominância dessas escolhas na linha da temporalidade, que é passado, presente e futuro. Como ele enxerga o seu passado, como ele se vê hoje, quais são as perspectivas, né, para o futuro, se há algum equilíbrio nessa percepção temporal. Na ausência de alguma das temporalidades, é importante que tenha uma carta de futuro, passado, presente e futuro,
né, para o terapeuta conseguir, talvez, se houver uma ausência, o terapeuta conseguir nortear o seu foco na intervenção, fazendo questionamentos acerca da relação entre o tempo pretérito com as emoções, cognições e posturas que foram vivenciadas no momento presente, para facilitar a compreensão dos significados. Digamos que ele escolha uma carta de passado, presente e futuro. A gente vai conseguir, então, talvez montar, a partir da reflexão que ele trouxer, uma relação nessa temporalidade, a partir dos pensamentos que ele traz, um pouco do seu passado, como ele vem pensando hoje, sobre os comportamentos que ele tem na sua vida, para a gente conseguir montar uma linha do tempo, digamos assim. E caso falte, ele só escolheu cartas do futuro. Bom, então esse é o momento, talvez, a gente pensar em utilizar do próprio diálogo socrático para ele trazer um pouco de coisas do seu passado, para a gente ver como é que foi isso, ou do presente, ou do futuro. Depois, a temática 3 se chama Eu não sou livre de, mas sou livre para. Então, né, com essa categoria, o terapeuta ele vai pedir que o paciente escolha cartas livremente, baseado naquilo que ele não está livre de sentir ou de pensar, né? Pessoas com maior prejuízo na autodireção, elas vão identificar atitudes da vida, essa área de liberdade. Diante disso, é importante que o terapeuta consiga ajudar o paciente a ampliar essa percepção, para que ele consiga compreender as posturas e as ações mais significativas. E para isso tem um formulário número 2, que vai apresentar algumas opções de questionamentos que o terapeuta pode utilizar, até como um roteiro, né, para acessar essas crenças e estratégias de enfrentamento. As cartas da categoria número 3 são: eu não sou livre dos meus pensamentos negativos, eu não sou livre dos meus sentimentos, eu não sou livre do meu temperamento, eu não sou livre de certos pensamentos indesejáveis, eu não sou livre dos meus problemas. Tem várias, a gente só li algumas para vocês terem uma noção dessas cartinhas. Vocês podem também deixar exposto na mesa e ir lendo juntos, pedir que o paciente leia e fala quais ele escolheu. Algumas perguntas que o terapeuta pode ir fazendo, na medida em que esse paciente vai escolhendo as cartinhas, é: o que você considera um problema no seu cotidiano? Como seria a sua vida se não houvesse essa dificuldade? O que significa esse sofrimento para você? Quais as principais dificuldades que você enfrentou na sua vida? Como conseguiu superar essa dificuldade? Quais as experiências que representam frustração para você? Esses são só alguns exemplos. E no anexo, né, que vocês conseguem baixar, tem um roteiro de perguntas que podem ajudar e potencializar esse momento. As cartas da temática número 4 se chamam Sinto-me responsável por. Então, nesse momento, essas cartas elas abordam a responsabilidade. Então, o paciente ele é convidado a completar as sentenças e, assim, consequentemente, evocar um conteúdo que sinalize aquilo pelo qual ele se sente responsável. Ele vai completar as frases, né, com que ele se acha responsável na vida. Já com conteúdo voltado para escolhas, o paciente é orientado a escolher as cartas que considera que representam as suas vivências. Então, diante disso, o terapeuta ele vai ter acesso a conteúdos que podem favorecer uma reflexão sobre o significado e a postura que esse paciente adota diante da responsabilidade. Vou mostrar algumas para vocês. Eu tenho a direção da minha vida em minhas mãos. Tenho medo de escolher. Essas aqui são as cartas, então, que ele deve escolher se ele se identifica ou não, quais fazem mais sentido de acordo com as suas vivências. E essa daqui é uma das frases que ele teria que completar. Ó, se eu não realizo tal coisa, ninguém mais poderá fazer por mim. Por exemplo, se eu não for trabalhar, ninguém mais vai poder trabalhar por mim. Se eu não faço o que poderia fazer agora, acontece tal coisa. Sinto-me feliz quando realizo meus estudos. Enfim, algumas frases para ele completar, para vocês conseguirem identificar sobre o que esse paciente se sente responsável na vida dele e outras frases para ele escolher, para a gente ver o que representa esse paciente ou não. Aqui tem algum exemplo da carta da categoria número 4. E já na categoria 5, nós vamos pensar um pouquinho nos valores desse paciente. Então, antes da gente apresentar as cartas dessa categoria, é importante que vocês possam fazer alguns questionamentos com o intuito de explorar os valores vivenciais de uma forma mais ampla. Então, para isso, né, os autores sugerem algumas perguntas, que também tem o formulário número 3, que vocês podem fazer o download para ajudar vocês. Mas algumas dessas perguntas são: quais as coisas boas que você já recebeu na vida? O que você pensa quando recebe algo bom?
como se sente quando a vida proporciona algo positivo. Então, consegui explorar um pouco isso do paciente antes da gente utilizar as cartinhas de valores. Essa avaliação, o terapeuta apresenta 8 cartas para que o paciente escolha as que mais o representam, né? As que mais representam os valores que ele tem na vida. Em seguida, a gente vai conseguir formular alguns questionamentos a partir dos conteúdos das cartas escolhidas, para favorecer, né, essa descoberta de significados pessoais e incentivar a realização desse paciente. Então, por exemplo, percebo que realizei tudo que era prioridade para mim. Considero-me uma pessoa que faz muitas coisas interessantes. Sinto-me satisfeito com o que foi possível realizar. Percebo que as coisas que realizei na vida jamais deixarão de existir. Sinto-me que deixei grandes realizações. Qual a minha postura perante a culpa? Alguns exemplos das cartinhas para vocês. Aqui o exemplo do grupo número 5. E é isso, gente. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem. E deixem o like de vocês e também compartilhem com outros colegas para eles conhecerem esse material que é tão rico e pode auxiliar nos atendimentos.